Oh, que maravilha! Esta é uma homenagem da dupla Os Levitas aos 100 anos das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Sem dúvida, esta é uma grande vitória de todo o povo de Deus. Em Belém do Pará foi que começou a doutrina dos dons. Deus enviou batismo com fogo para os fiéis. Foi em 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. E agora nós vamos convidar para também fazer parte desta homenagem os nossos queridos amigos Daniel e Samuel. Chega pra cá os meninos, estamos chegando. Em Belém do Pará foi que começou a doutrina dos dons. Deus enviou batismo com fogo para os fiéis. Foi em 1910. A Assembleia de Deus do Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. E para nós é uma grande honra ter a participação de mais uma adoradora, a nossa querida irmã Lauriette. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Deus multiplicou o seu rebanho. Parabéns às Assembleias de Deus, nossa igreja querida. Oh, que maravilha! Esta é uma homenagem da dupla Os Levitas aos 100 anos das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Sem dúvida, esta é uma grande vitória de todo o povo de Deus. Nós estamos vivendo um momento memorável na vida da nossa Assembleia de Deus. Eu estava recordando esta semana um pouco da história, e a gente lê, relê, e sempre falta alguma coisa. Há 100 anos, como ouvimos no
do teatro apresentado nesta noite, Deus chamou dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que haviam ido para os Estados Unidos em busca de uma melhor qualidade de vida. Deus os chamou, e sempre que eu lembro da história de Daniel Berg, não querendo comparar, porque eu entendo que nenhum de nós, por mais que façamos pela obra de Deus, teria coragem de comparar o nosso ministério com o ministério desses dois homens, desses dois servos de Deus. Foi algo ímpar, incomparável. Mas eu lembrei da forma como Deus me chamou, no momento do auge da minha carreira profissional, no momento em que eu comecei a sonhar com tudo aquilo que eu havia planejado ao longo da minha vida. Deus disse: está na hora, eu te quero na minha obra. E foi isso que Deus fez com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os chamou para virem para o Brasil, anunciarem a mensagem de salvação e também a mensagem pentecostal. Os dois deixam os Estados Unidos da América após conhecerem o movimento pentecostal na Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, recebem o chamado de Deus, deixam os Estados Unidos, embarcam a bordo do navio Clemente II, que nós temos o privilégio de estar a bordo dele aqui nesta noite, pelo menos até o término do culto. E no dia 19 de novembro de 1910, desembarcam na cidade de Belém do Pará. Eu não tenho tempo para contar a história, mas após um período congregando na Igreja Batista, após serem hospedados pelo pastor da Igreja Batista e morarem no porão da igreja, já ouvimos essa história algumas vezes, e após um período congregando por divergências, exatamente como ouvimos aqui no teatro, em torno da doutrina pentecostal, 18 irmãos deixam a Igreja Batista, alguns deles foram desligados por serem membros. Esses 18 irmãos, juntos com Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundam oficialmente a Assembleia de Deus, e como ouvimos no teatro, recebeu inicialmente o nome de Missão de Fé Apostólica, mas no ano de 1918 foi registrada como Assembleia de Deus. O que me chama a atenção, já que o tema da mensagem é como a Igreja Assembleia de Deus deve enfrentar os desafios deste mundo até a volta de Cristo, é que a Assembleia de Deus que surgiu a partir daí, a partir de Daniel Berg e Gunnar Wingren, soube, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, enfrentar os desafios deste mundo que surgiram na sua caminhada. Foram muitos, talvez muitos deles diferentes do que nós enfrentamos hoje, porque a época era outra, mas muitos foram os desafios que eles tiveram de enfrentar. E Daniel Berg e Gunnar Wingren já começaram a enfrentar desafios na sua viagem para o Brasil. Falta de dinheiro, não, apenas o dinheiro da passagem, não havia nenhuma igreja enviando, não havia ninguém esperando no Brasil, não conheciam ninguém aqui, não conheciam a língua, não conheciam os costumes, só ouviam histórias muitas vezes horríveis a respeito do nosso país. Começaram enfrentando desafios aí, e a partir do momento em que eles desembarcaram e fundaram algum tempo depois a Igreja Assembleia de Deus, os desafios continuaram sendo enfrentados, mas eles souberam enfrentá-los e conduzir a igreja até o momento em que ela completa 100 anos. É lógico, Daniel Berg e todos os crentes que surgiram a partir daí. Porém, irmãos, precisamos entender que a jornada da igreja ainda não terminou. Nós precisamos continuar caminhando como igreja até o momento do arrebatamento, até o momento da volta de Jesus para levá-la para junto de si. E não podemos esquecer, como igreja do centenário, como a igreja que completa 100 anos, que daqui para frente os desafios não serão menores do que os que foram enfrentados até aqui. A igreja dos nossos dias até a volta de Jesus haverá de enfrentar muitos desafios, começando por um que estudamos hoje na história do
que é a influência dos falsos mestres e profetas, que, como foi dito pelos escritores do Novo Testamento, têm feito e continuarão fazendo, isto é, continuarão infiltrando-se no meio da igreja com o objetivo de disseminar a sua falsa doutrina e tirar vantagens daqueles que querem servir a Cristo. Pedro disse que chegaria o tempo em que os falsos mestres fariam o negócio do povo de Deus. Então este é um desafio a ser enfrentado. Um outro grande desafio a ser enfrentado pela igreja dos nossos dias é a destruição dos valores que devem nortear a vida das pessoas numa sociedade organizada. Satanás está trabalhando porque o seu tempo se acaba para destruir, não inverter, mas destruir os valores. Os valores éticos estão sendo destruídos. E a humanidade está cada vez mais absorvida em práticas. E infelizmente existe uma pressão, existe uma ação maligna, e os homens não se apercebem disso. Satanás está tentando enfiar com ela abaixo das pessoas práticas nojentas e nocivas que nem mesmo os animais são capazes de praticar. São desafios que a igreja dos nossos dias tem que enfrentar. E a pergunta é: como enfrentar esses desafios até a volta de Jesus? Eu comecei a orar e pedir ao Senhor uma revelação. Eu fui tentado até a buscar alguma coisa nova. Deixa eu tentar encontrar alguma coisa nova. Alguns falam que a igreja tem que se contextualizar, mas eu entendo que quando a igreja se contextualiza, ela perde a sua identidade, ela perde a sua capacidade de influenciar, porque Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz são diferentes do meio em que eles operam. Ao contrário, eles não são influenciados, eles exercem influência. Então a igreja não pode se contextualizar. Eu fui buscar, mas o Espírito Santo me conduziu para algo que nós sabemos. Não é nada novo que eu vou pregar nesta noite. Nós já sabemos disso, mas o que vamos trazer aqui não é outra coisa a não ser o caminho que a igreja de Cristo, não apenas a Assembleia de Deus, mas a igreja de Cristo, se quiser continuar vitoriosa, precisa continuar seguindo. Oh, que maravilha! Esta é uma homenagem da dupla Os Levitas aos 100 anos das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Sem dúvida, esta é uma grande vitória de todo o